Esse vídeo é muito importante. Todos nós, católicos, devemos participar da Santa Missa, que é o céu na terra. Temos essa grande graça, mas não basta somente assistir, é preciso participar corretamente, porque quanto mais corretamente participarmos, mais graças, méritos e virtudes obteremos. O problema é que nós não fomos educados, não aprendemos como participar corretamente da Santa Missa. Pelo contrário, hoje é uma grande confusão. Em muitos lugares se cometem muitos e muitos abusos litúrgicos. E então, diante de tudo isso, é preciso aprender a participar corretamente da Santa Missa. Mas como eu posso saber as regras? A partir da Instrução Geral do Missal Romano, que é um documento da própria Igreja, que ensina o que pode e o que não pode em cada parte da Santa Missa. Assim, desse jeito, fica mais fácil, pois em cada momento você saberá o que fazer e o que não fazer. E a partir daí, pode aprender-se como deve ser a participação correta, quais gestos fazer, o que deve ser feito em cada parte, por exemplo, na entrada, no ato penitencial, na oferta, na comunhão, quais músicas e quais músicas não podem ser tocadas. O vídeo é um pouco longo, mas mostra isto, a partir da Instrução Geral do Missal Romano, o que você pode fazer em cada momento da missa para que consiga aproveitá-la muito melhor, para que consiga aproveitar a Santa Missa, que é o céu na terra, e conseguir receber ainda mais e mais graças. Como participar corretamente da Santa Missa. Sinal da cruz. Encerrado o canto de entrada, o sacerdote, junto com toda a assembleia, faz o sinal da cruz. O sinal da cruz é a saudação da igreja a Deus. Portanto, não é preciso nenhum outro tipo de saudação. Explicação. A Santa Missa é um sacrifício de Deus Filho a Deus Pai, na unidade de Deus Espírito Santo. Ainda que a humanidade, representada pelo povo que está na igreja, seja a beneficiária do sacrifício, Deus é o destinatário. Portanto, existem dois polos durante a missa: o padre e povo de um e Deus de outro. É Deus quem deve ser cumprimentado. A única saudação é a própria do início da Santa Missa, que serve como uma bênção de Deus através do sacerdote para os fiéis que a ele vieram oferecer seu filho. O uso de outra saudação, como bom dia, boa tarde, torna-se desnecessário. Como o fiel deve agir? O padre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fiel faz o gesto e diz apenas Amém. Música não recomendada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Aqui há dois problemas. O primeiro é que somente o padre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fiel só diz Amém. O segundo problema é que quando se repete 3 vezes em nome, parece que são 3 deuses, enquanto na verdade é apenas um Deus em pessoas 3. Como participar corretamente da Santa Missa, ato penitencial. Este é um momento de arrependimento, de súplica por perdão a Deus pelas nossas faltas antes de adentrarmos o santo sacrifício da missa. É necessário um ato penitencial que apresente uma fórmula de confissão geral, que tenha a expressão: Senhor, tende piedade de nós. Caso nessa fórmula não tenha o Senhor, tende piedade de nós, deve ser rezado logo em seguida. Música não recomendada. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Não é recomendada, pois não basta ser uma música de arrependimento. Tem que ter a expressão Senhor, tende piedade de nós, que é o que marca o ato penitencial.
Portanto, pode ser o Confiteor, confessa a Deus Todo-Poderoso, o tende compaixão, ou Senhor que vieste salvar, tende piedade de nós. Como o fiel deve agir? De pé, mas se possível de joelho, para suplicar perdão a Deus pelos seus pecados veniais. Como participar corretamente da Santa Missa? Glória. O texto deste hino não pode ser substituído de modo algum por outro. Este hino pode ser recitado ou cantado, mas necessariamente tem que ser este hino. Não basta colocar qualquer música que tenha a palavra glória. É realmente necessário que seja recitado ou cantado o hino de glória. Hino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Reis dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Este é o glória original, o único permitido. Qualquer outro texto, por mais bonito, mais piedoso, mais emocionante que este, é um glória pirata. Música proibido. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Aleluia, amém. Como o fiel deve agir? Glória, fazer inclinação da cabeça ao nome de Jesus. Como participar corretamente da Santa Missa? Oração do dia, coleta. A oração da coleta deve sempre terminar em uma fórmula trinitária. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Convosco vive e reine na unidade do Espírito Santo. Vós que sois Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Como o fiel deve agir? Todos se conservem em silêncio, formulando seus pedidos, súplicas e orações, e ao final da oração dizer amém. Como participar corretamente da Santa Missa? Liturgia da Palavra. As leituras devem ser proferidas do ambão. Nem sempre é permitido trocar as leituras e o salmo por outros textos bíblicos e nunca por trechos da vida de santos. As leituras devem ser proclamadas pelo leitor e o evangelho pelo diácono ou pelo padre. O salmo, de preferência, deve ser cantado. Antes do evangelho deve ser cantado o Aleluia ou um outro canto permitido para acolher o Senhor. Caso o padre apresente a Bíblia para todos reverenciarem, fazer uma inclinação com a cabeça para a frente. Como o fiel deve agir? Momento de silêncio para favorecer a meditação para o alimento espiritual da Palavra de Deus. Sentar-se para as leituras da Sagrada Escritura. Ficar de pé para o Evangelho ao verso do Aleluia. Quando o ministro anunciar o Evangelho, traçar o sinal da cruz com o polegar na cabeça, nos lábios e no coração. Esse gesto é uma forma de oração para pedir a presença de Deus na mente, nos lábios e no coração. Homilia. Explicação das leituras bíblicas. A homilia proferida pelo próprio sacerdote celebrante, ou é por ele delegada a um sacerdote concelebrante, ou, ocasionalmente, a um diácono. Nunca, porém, a um leigo. Como o fiel deve agir? Ficar sentado durante a homilia. Como participar corretamente da Santa Missa? Creio. O creio deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote e pelo povo. Também pode ser rezado em dois coros alternados. Como o fiel deve agir? Início da oração do creio, ficar de pé. Fazer inclinação quando for dito o nome de Jesus. Fazer o sinal da cruz na conclusão do credo. As palavras espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Como participar corretamente da Santa Missa? Oração universal. Momento de elevar preces a Deus, geralmente nas intenções da Santa Igreja, pelos governantes, pela comunidade, pelos que sofrem, etc. A oração deve ser lida pelo diácono, pelo cantor, pelo leitor ou por um fiel leigo.
Como o fiel deve agir? De pé, o povo responde ou por uma invocação comum após a leitura das intenções, ou então por uma oração feita em silêncio. Como participar corretamente da Santa Missa? Ofertório. São levados ao altar as oferendas, pão e vinho, que se converterão em corpo e sangue de Cristo. Enquanto isso, também são recebidos donativos, dinheiro para os pobres ou para a igreja. Durante este momento, ocorre o canto do ofertório, até que o pão e o vinho sejam depositados no altar. Durante o ofertório, os fiéis são convidados a manifestar sua gratidão a Deus mediante contribuições financeiras e, principalmente, pela união de seus corações ao de Cristo, que se oferece no sacrifício da missa. Música não recomendada. No canto do ofertório devem ser cantadas apenas as músicas que fazem parte dos livros litúrgicos que sejam correspondentes ao ato de ofertar durante a missa. Portanto, é proibido músicas que não estejam de acordo com esta regra, como por exemplo a oração do dizimista mirim, etc. Como o fiel deve agir? Sentar-se durante o ofertório e oferecer donativos e ou oferecer suas oferendas mentais. Como participar corretamente da missa, liturgia eucarística. Como o fiel deve agir? Ficar de pé quando o sacerdote disser: Orai, irmãos e irmãs, e permanecer de pé para responder: Receba o Senhor este sacrifício. Santo. É a primeira grande aclamação a Deus Pai em Jesus Cristo. É que seja sempre cantado, levando-se em conta a maior fidelidade possível à letra da oração original. Deve ser recitado ou cantado o hino conhecido como Santo. Hino. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Música não recomendada. Santo, 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 dizem todos os anjos, céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas suas palavras não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Essa música não é recomendada por dois motivos. Primeiro, pois tem um significado diferente do hino santo original. Segundo, porque estimula todos a dançarem com os dedinhos para cima e para baixo e depois para os lados, perdendo o foco do sacrifício de Jesus que ocorrerá logo mais. Como o fiel deve agir? Permanecer de pé até o final do santo, quando se ajoelhará durante toda a oração eucarística. Como participar corretamente da Santa Missa? Oração eucarística. A Santa Missa é sacrifício, ou seja, é o ato próprio em que Cristo, a vítima, é sacrificado. Se dá na consagração do pão e do vinho, que suas substâncias mudam-se no seu verdadeiro corpo e verdadeiro sangue. A oração eucarística contém a consagração, o próprio sacrifício. Esse sacrifício somente o Padre, na pessoa de Jesus Cristo, pode realizar. Como o fiel deve agir? Os leigos não podem dizer nenhuma parte da oração eucarística, somente as respostas próprias que sejam prescritas pelo missal. Confirmação pelos documentos da Igreja, que apenas o padre pode e deve realizar a consagração e os fiéis leigos participam em silêncio e respondendo no momento apropriado. Cânon 907. Na celebração eucarística não é lícito aos diáconos e leigos proferir as orações, especialmente a oração eucarística, ou executar as ações próprias do sacerdote. Sagrada Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Instrução Inestimabile Donum 4. Está reservado ao sacerdote, em virtude de sua ordenação, proclamar a oração eucarística, a qual, por sua própria natureza, é o ponto alto de toda a celebração. É, portanto, um abuso que algumas partes da oração eucarística sejam ditas pelo diácono, por um ministro subordinado ou pelos fiéis. Por outro lado, isso não significa que a Assembleia permaneça passiva e inerte. Ela se une ao sacerdote através do silêncio e demonstra sua participação nos vários momentos de intervenção providenciados para o curso da oração eucarística. As respostas no diálogo, o prefácio, os santos, a aclamação depois da consagração
e o amém final depois do per ipsum. Sagrada congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, instrução Redemptionis Sacramentum 52. A proclamação da oração eucarística, que por sua natureza é, pois, o cume de toda celebração, é própria e exclusiva do sacerdote em virtude de sua mesma ordenação. Portanto, é um abuso fazer que algumas partes da oração eucarística sejam pronunciadas pelo diácono ou por um ministro leigo, ou ainda por um só ou por todos os fiéis juntos. A oração eucarística, portanto, deve ser pronunciada em sua totalidade tão somente pelo sacerdote. Instrução Geral do Missal Romano 31. A oração eucarística não pode ser interrompida, nem mesmo para explicações pretensamente catequéticas. A melhor catequese é a liturgia bem celebrada. O presidente não intervenha durante a oração eucarística. Como participar corretamente da Santa Missa, consagração. O momento da consagração eucarística é o mais solene, o mais importante da Santa Missa e da vida do cristão. A consagração não é só o momento em que o padre diz: santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. A consagração compreende as palavras que Jesus pronunciou na última ceia e que o sacerdote repete: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Ao dizer essas palavras, o pão e o vinho se convertem no corpo e sangue de Cristo. É por isso que o padre, no final da consagração, diz: eis o mistério da fé. E o povo responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. A elevação faz parte da consagração. Durante a consagração, não deve haver cânticos, músicas de fundo, nem outras orações. Nada nem ninguém pode desviar a atenção nessa hora. Como o fiel deve agir? O fiel ajoelha-se diante de Deus Jesus Cristo na Eucaristia, inclinar a cabeça e pronunciar silenciosamente: meu Senhor e meu Deus, reconhecendo a presença de Cristo no altar. O Papa Pio V concedeu indulgências por esse ato durante a consagração. Essas são as palavras de São Tomé, quando ele reconheceu verdadeiramente a Cristo, quando este apareceu diante dele. Jesus disse: acreditastes porque me viste, felizes os que acreditaram sem ter visto. Como participar corretamente da Santa Missa? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Na Santa Missa, o oferecimento do sacrifício ao Pai ocorre quando o Padre diz o per ipsum, ou por Cristo. Doxologia final. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Este oferecimento é um ato propriamente e unicamente do Padre, assim como fez Jesus Cristo, o único e sumo sacerdote. Não há sentido nos leigos rezarem tal oração. É como se os leigos pudessem consagrar. Confirmação pelos documentos da Igreja que apenas o Padre pode dizer a oração por Cristo e os fiéis só respondem amém. Sagrada congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, instrução inestimáveis donum. O per ipsum por Cristo, com Cristo em Cristo, por si mesmo, é reservado somente ao Padre. Este amém final deveria ser enfatizado sendo feito cantado, desde que ele é o mais importante de toda a missa. Instrução geral do Missal Romano. No fim da oração eucarística, o sacerdote, tomando a patena com a hóstia e o cálice, ou elevando ambos juntos, profere sozinho a doxologia por Cristo. Ao término, o povo aclama Amém. Em seguida, o sacerdote depõe a patena e o cálice sobre o corporal. Instrução geral do Missal Romano. A doxologia final da oração eucarística é proferida somente pelo sacerdote celebrante principal, junto com os demais concelebrantes, não, porém, pelos fiéis. Como o fiel deve agir? Após o padre dizer por Cristo, com Cristo em Cristo, o fiel responde com Amém. Não tem sentido do fiel erguer as mãos para o altar para se unir ao padre, por dois motivos. Primeiro, pois não está previsto as normas litúrgicas. Segundo, porque os leigos não têm autoridade para oferecer esse sacrifício. Então, é totalmente desnecessário. Como participar corretamente da Santa Missa? Pai Nosso. Neste momento ocorre a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Portanto, deve ocorrer de fato a oração deixada por Jesus, sem nenhum acréscimo, nenhuma omissão. Se este momento for cantado, mesmo assim não se pode mudar nada na oração. Deve ser a oração segundo a Bíblia e as normas litúrgicas. Portanto, é proibido o Pai Nossos que tenham alterações. Música não recomendada. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Aonde tem na Bíblia, eu quase me esqueci. Essa não foi a oração deixada por Jesus. Ao terminar a oração, o fiel não deve dizer amém, pois quando chega na parte livrai-nos do mal, o padre continua a oração com outras petições e súplicas. Explicação mais detalhada, Sati Aletheia. O Pai Nosso é a única oração da Igreja que está integrada à liturgia da missa. Mas qual a explicação para a ausência do Amém no Pai Nosso da missa? É simples, não se diz Amém porque a oração ainda não terminou. Depois de todos rezarem o Pai Nosso até o mais livrai-nos do mal, ao invés de dizer Amém, o sacerdote continua a oração sozinho. A liturgia chama isso de embolismo, ou seja, essa oração que o padre reza sozinho é uma oração que recolhe e desenvolve a oração precedente. Os sacerdotes envolvem a última petição do Pai Nosso, livrai-nos do mal, dizendo: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo na esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. E o povo responde com uma aclamação muito antiga, cuja origem se perde nos primeiros séculos da história da Igreja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim, o Pai Nosso fica totalmente integrado à liturgia eucarística, não como um acréscimo, mas como parte fundamental dela. Também não se pode dar as mãos durante o Pai Nosso, pois não está previsto no missal, além de perder o sentido do sacrifício de Jesus no momento, pois enfatiza apenas que uma solidariedade no momento e não o sacrifício de Jesus a Deus Pai. Quanto a levantar as mãos durante o Pai Nosso, não existe uma proibição ao ato. É uma questão pessoal, mas aqueles que preferem seguir as normas litúrgicas recomendam não levantar as mãos. Como participar corretamente da Santa Missa? Pai de Cristo. A Igreja implora paz e unidade para si mesma e para toda a família humana. Versão original. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Essa é a versão original, que não deve ser alterada. Como o fiel deve agir? O cumprimento deve ser de maneira sóbria, apenas aos que estão mais próximos, porque é um momento de preparação para o Cordeiro de Deus e para a comunhão. Os fiéis não podem se perder, se distrair e tirar a atenção da parte mais importante da Santa Missa. Devem estar recolhidos em silêncio e oração. Por isso, o cumprimento deve ser sóbrio, e só os que estão mais próximos. Para reiterar que está previsto na Instrução Geral para o Missal Romano, o próprio Papa Francisco, no dia 7 de junho de 2014, fez essa mesma confirmação através da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos na Carta Circular, o significado ritual do dom da paz na missa. De todos os modos, será necessário que no momento de dar-se a paz, se evitem alguns abusos, tais como a introdução de um canto para a paz, inexistente no rito romano, os deslocamentos dos fiéis para trocar a paz, que o sacerdote abandone o altar para dar a paz a alguns fiéis, que em algumas circunstâncias, como sanidade da Páscoa, de Natal ou confirmação ou matrimônio, as sagradas ordens, as profissões religiosas ou exéquias, o dar-se a paz seja ocasião para felicitar ou expressar condolecências entre os presentes. Música não recomendada. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que te abraço
e aperta a sua mão. É por esse motivo que as rúbricas no missal não prescrevem nenhum canto específico para esse momento, nem prevêem que possam ser entoada uma música, como essas costumeiras que vemos por aí, cantadas como se fossem cantos de paz. Não existe, liturgicamente falando, canto de paz. Portanto, se não tem o canto, muito menos a dança da paz, por dois motivos. Primeiro, pois não está no missal, não existe liturgicamente. Segundo, pois desvia toda a atenção do momento mais importante com músicas e danças que demoram para recuperarmos o foco e o recolhimento para o momento seguinte. Como participar corretamente da Santa Missa? Cordeiro de Deus. Neste momento ocorre a fração do pão. O sacerdote parte o pão eucarístico. Enquanto o sacerdote parte o pão e deita uma parte da hóstia no cálice, escola ou cantor canta ou pelo menos recita em voz alta a invocação Cordeiro de Deus, a que todo o povo responde. A invocação acompanha a fração do pão, pelo que pode repetir o número de vezes que for preciso enquanto durar o rito. Na última vez, conclui-se com as palavras Dai-nos a paz. Enquanto isso, deve ser recitado ou cantado. Cordeiro de Deus que traz pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que traz pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que traz pecado do mundo, dai-nos a paz. Como o fiel deve agir? De pé, ou se preferir de joelhos, o que é mais apropriado, bater no peito quando ouvir as palavras, tende piedade de nós. Senhor, eu não sou digno. Como o fiel deve agir? Fazer inclinação de cabeça ou, de preferência, ajoelhar, o que é mais apropriado, e, se possível, como se fazia, bater no peito ao dizer: Senhor, eu não sou digno. Como o fiel deve receber a Santa Eucaristia? O fiel pode comungar de pé ou ajoelhado, na língua ou na mão, de preferência para comungar com o padre. Proibido. O fiel nunca pode comungar pela própria mão, ele mesmo pegar Jesus escondido na Eucaristia e molhar no sangue de Cristo. Quando o padre ou ministro da Eucaristia for ministrar o sangue e corpo de Cristo, ou seja, em duas espécies, não pode o fiel comungar com a mão, pois causa profanação com a perda de sangue de Cristo. Instrução Redemptionis Sacramentum. Não permita ao comungante molhar por si mesmo a hóstia no cálice, nem receber na mão a hóstia molhada. Confirmação pelos documentos da Igreja. Sagrada Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Instrução Inestimáveis Donum. A Igreja sempre pediu dos fiéis respeito e reverência pela Eucaristia no momento de recebê-la. No que diz respeito, maneira de ir para a comunhão, o fiel pode recebê-la de ambos modos, ajoelhando-se ou ficando de pé, de acordo com as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal. Quando o fiel comunga ajoelhado, nenhum outro sinal de reverência pelo Santíssimo Sacramento é requerido, uma vez que ajoelhar-se por si só é um sinal de adoração. Quando se recebe a comunhão estando em pé, é rigidamente recomendado que, ao vir em procissão, faça-se um sinal de referência antes de receber o sacramento. Isso pode ser feito no exato momento e lugar, de forma que a ordem das pessoas que vêm e voltem à comunhão não fique interrompida. O fiel deve receber a comunhão com reverência e piedade. Para isso, a prática tradicional da Igreja é distribuir a Eucaristia aos fiéis, estando eles de joelhos e diretamente na língua. É permitido que, apesar dessa prática ser normativa, o fiel receba a comunhão de pé, desde que antes de o fazer demonstre respeito ao sacramento, inclinando-se diante da Eucaristia, estando de pé e tendo-se inclinado antes de receber a comunhão. Modo mais perfeito de receber Jesus escondido na Eucaristia. Como visto, o fiel pode receber Jesus de pé ou de joelhos, na mão ou direto na língua. Nenhum desses modos é proibido, mas apesar de todos serem permitidos, existe um modo que é mais perfeito, que é receber Jesus de joelhos e na língua. Madre Teresa de Calcutá. O pior mal de nosso tempo é a comunhão na mão. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, nosso Mestre e Rei. Vem aqui, tão perto que se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará.
O jeito mais perfeito de receber Jesus escondido na Eucaristia é de joelhos e na língua. O modo como demonstramos mais reverência e adoração para Deus é de joelhos. E o modo que demonstra mais respeito é receber diretamente Jesus e a Eucaristia na boca, não pegando na mão como se fosse uma comida qualquer, uma bolacha, um self-service. Se realmente sabemos e acreditamos que Deus está presente na Santa Eucaristia, sabemos que não somos dignos de tocá-lo, mas sim de recebê-lo diretamente em nossas bocas. São Leão, recebe-se na boca aquele que se acredita pela fé. São Tomás de Aquino, ousa dar a Cristo toda a reverência de que fores capaz. Comunhão na língua e de joelhos. São Cirilo de Jerusalém, o fiel deve receber a comunhão com um gesto de adoração e veneração. Não estenda as mãos, mas num gesto de adoração e veneração, aproxima-te do cálice do sangue de Cristo. Bento XVI. O dobrar os joelhos na presença de Deus vivo é irrenunciável. Motivos para se receber Cristo de joelhos e na boca durante a comunhão. Primeiro motivo, adorá-lo como merece. Segundo motivo, reafirmar a fé. Quando se faz o contrário, comunga com a mão, levando Cristo e a Eucaristia até a boca, forma-se a ideia de que é só um símbolo religioso, se trata Cristo como qualquer alimento. Terceiro motivo, evita a perda de fragmentos da Santa Hóstia. Em cada mínimo fragmento está Cristo por completo. São Jerônimo, quando vamos receber o corpo de Cristo, quem é fiel que o entenda. Se cai-se um fragmento por terra, sintamos-nos em perigo. Quarto motivo, evita-se o furto de hóstias consagradas para missas negras e profanações. Às vezes ocorrem dois impedimentos para a comunhão de joelhos e na língua: a vergonha e o medo. Quanto à vergonha, é bom para nós comungarmos assim, pois adoramos Jesus do modo como ele merece e pode nos servir como penitência, como mortificação, para quebrar nosso orgulho e nossa vaidade. Quanto ao medo do padre não dar a Sagrada Comunhão, a Redemption do Sacramento nos diz: na distribuição da Sagrada Comunhão, se deve recordar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem os pedem de modo oportuno, estejam bem dispostos e não lhes seja proibido o direito de receber. Assim, pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Não se deve ter medo, pois ninguém, nenhum padre, bispo, ninguém pode negar a comunhão para aqueles que desejem receber Jesus e a Eucaristia ajoelhado e na língua. Isso está no documento oficial da Igreja. Além do que, quando comungamos de joelho e na língua, outras pessoas que nos veem sentem-se encorajados e também comungarem do modo mais perfeito. Isso só deixa Jesus mais feliz e mais adorado do modo como merece. Se o próprio Padre Pio, um dos maiores santos de toda a história da Igreja, nos ensina como viver a santidade, receber Cristo em um ato de humildade, reverência e adoração, diretamente em sua boca e de joelhos, por que nós não faríamos do mesmo modo? Como participar corretamente da Santa Missa, a comunhão? Quem deve ministrar? Primeiramente, o padre. O padre deve sempre ministrar a Santa Eucaristia. Só em casos excepcionais de saúde ou idade avançada, o padre pode se ausentar. Os ministros da Eucaristia devem ser secundários, quando o padre está ausente, ou então os fiéis são muitos, mas o mais importante é o padre. Os ministros apenas auxiliam quando necessário. Confirmação pelos documentos da Igreja. Sagrada Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, Instrução Inestibulabilis Donum. Os fiéis, sejam eles religiosos ou leigos, que estão autorizados como ministros extraordinários da Eucaristia, podem distribuir a comunhão apenas quando não há sacerdotes, diáconos ou acólitos, quando o sacerdote está impedido por motivo de doença ou idade avançada, ou quando o número de fiéis indo receber a comunhão é tão grande que tornaria a celebração da missa excessivamente longa. Por conseguinte, uma atitude repreensível é aquela dos sacerdotes que, embora presentes na celebração, recusam-se a distribuir a comunhão, deixando essa tarefa aos leigos.
Sagrada Congregação para o Culto Divino e a disciplina dos sacramentos e instrução Redemptionis Sacramentum. Se habitualmente há número suficiente de ministros sagrados, também para a distribuição da Sagrada Comunhão, não se pode designar ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Em tais circunstâncias, os que têm sido designados para esse ministério não o exerçam. Reprove-se o costume daqueles sacerdotes que, apesar de estarem presentes na celebração, abstêm-se de distribuir a comunhão, delegando essa tarefa a leigos. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão poderá administrar a comunhão somente na ausência do sacerdote ou diácono, quando o sacerdote está impedido por enfermidade, idade avançada ou por outra verdadeira causa, ou quando é tão grande o número dos fiéis que se unem à comunhão que a celebração da missa se prolongaria demasiado. Como participar corretamente da Santa Missa, ritos finais. Como o fiel deve agir? Ficar de pé para os ritos finais. Nunca sair da missa antes da bênção final. É gravíssimo ir embora da Santa Missa sem a bênção final do padre. Mesmo que esteja nos recados finais, mesmo que os recados demorarem, deve-se permanecer até o final. Devemos lembrar que na última ceia Judas Iscariotes saiu mais cedo. Se possível, na hora da bênção final, estar de joelhos e fazer o sinal da cruz durante a bênção final, quando o sacerdote invocar a Santíssima Trindade. Permanecer de pé até que todos os ministros tenham saído em procissão. Fazer genuflexão ao Santíssimo Sacramento e ao altar do sacrifício ao sair do banco. Fazer o sinal da cruz com água benta, se tiver, ao sair da igreja.